Ela entrou no tribunal sorrindo. O sorriso era visível, quase arrogante. Tracy Hunter, uma ex-juíza, caminhou pelo corredor central com a postura de quem ainda acreditava ter algum controle sobre o próprio destino. Vestida de forma sóbria, acompanhada por apoiadores atentos, ela parecia mais uma autoridade prestes a reassumir seu lugar do que uma ré aguardando uma sentença. Era um detalhe pequeno, mas simbólico. Minutos depois, aquele sorriso desapareceria, e daria lugar a uma das cenas mais chocantes já registradas em um tribunal de Ohio. Quando o juiz finalmente falou, não houve espaço para discursos longos nem interpretações ambíguas. Você cumprirá 6 meses no Centro de Justiça do Condado de Hamilton. O impacto foi imediato. O silêncio durou apenas alguns segundos antes de o tribunal mergulhar no caos. Gritos partiram da plateia. Um observador precisou ser contido e acabou citado por desacato. Oficiais avançaram em direção à ex-juíza, agora oficialmente uma condenada. Foi ali que o contraste se tornou impossível de ignorar. A mulher que havia entrado sorrindo saiu arrastada. O corpo subitamente mole, sustentado por oficiais. Alguns viram colapso emocional. Outros, resistência silenciosa. O fato é que Tracy Hunter deixou o tribunal sem andar com as próprias pernas. A indignação explodiu. Não era bem assim. Conseguimos uma condenação, mas não queremos que ela vá para a cadeia. Ela não fez nada de errado. Tudo se resumia a poder e controle. Logo depois, veio o último apelo emocional. Ela perdeu a paz de espírito sem saber quando chegaria o dia em que teria que ir para a prisão. É muita coisa para uma pessoa carregar nos ombros. Nada mudou. O juiz Norbert Nadel foi direto ao justificar a decisão. Para ele, o sistema havia funcionado. Para os apoiadores de Hunter, aquilo era punição exemplar. Para seus críticos, justiça tardia. Mas como uma juíza chegou àquele ponto? Antes das algemas, Tracy Hunter era magistrada do Tribunal Juvenil do Condado de Hamilton. Eleita em meio a disputas políticas intensas, construiu a imagem de reformadora, alguém disposta a confrontar práticas antigas do sistema. Essa postura lhe rendeu aliados leais, e inimigos igualmente determinados. O caso que derrubaria sua carreira nasceu dentro da própria família. Seu irmão, Steven Hunter, funcionário do Centro de Detenção Juvenil, foi demitido após ser acusado de agredir um adolescente sob custódia. A demissão gerou um processo disciplinar. Até aí, nada fora do comum. O que veio depois sim. Enquanto atuava como juíza do Tribunal Juvenil, Hunter acessou documentos confidenciais de um processo interno e os entregou ao próprio irmão, Steven Hunter, que enfrentava uma audiência disciplinar após ser acusado de agredir um adolescente sob custódia do Estado. Mesmo não sendo a juíza responsável pelo caso, ela usou acesso privilegiado e autoridade institucional para interferir no processo. Pela lei, esse ato configura o crime de interesse ilegal em contrato público, independentemente de intenção, ganho financeiro ou resultado final. Segundo a promotoria, Tracy Hunter solicitou documentos confidenciais do caso, incluindo registros médicos do menor envolvido. Supervisores do centro classificaram os pedidos como incomuns e eticamente problemáticos. O ponto de ruptura veio quando Steven Hunter subiu ao banco das testemunhas. Sem rodeios, confirmou. Eu os recebi. Eu os peguei do juiz Hunter. O juiz Hunter lhe deu esses documentos, para você dar uma olhada no processo. Sim. E você entregou esses documentos a... Sim. A defesa não fez perguntas. Em poucos minutos, o julgamento mudou de rumo. Ainda assim, Tracy Hunter não recuou. Desde o início, afirmou não acreditar na imparcialidade do tribunal. Antes mesmo das alegações iniciais, pediu que o juiz se afastasse. O pedido foi negado. A defesa então passou a enquadrar o processo como algo maior. Ao analisar todas as provas neste caso, ficará claro que as acusações à denúncia têm motivação política. Era o início de um embate que iria muito além daquela sala. A cena da prisão parecia definitiva. Mas o caso estava longe de terminar. A imagem de Tracy Hunter sendo arrastada para fora do tribunal correu o país. Para alguns, era justiça sendo feita. Para outros, um espetáculo humilhante. Mas,
Juridicamente, aquela cena não encerrou nada. Pelo contrário, abriu um dos capítulos mais incomuns da história recente do Judiciário de Ohio. Apesar da condenação a 6 meses de prisão, Tracy Hunter não foi imediatamente encarcerada. Seus advogados acionaram uma sequência agressiva de recursos. Cada petição, cada moção, tinha um objetivo claro: ganhar tempo. E o tempo se tornou decisivo. Após o esgotamento quase total das instâncias estaduais, algo raro aconteceu. Um juiz federal concedeu um stay, suspendendo temporariamente o cumprimento da pena. O argumento era técnico, mas explosivo. Se Hunter cumprisse a pena enquanto aguardava a decisão final, poderia terminar de pagar a condenação antes mesmo de obter uma resposta definitiva. O sistema entrou em choque. Em audiência, o juiz estadual deixou claro seu desconforto. Magistrados experientes começaram a admitir, em off e depois publicamente, que jamais tinham visto algo parecido. Enquanto isso, apoiadores celebravam do lado de fora do tribunal. Para eles, a intervenção federal confirmava que algo estava errado desde o início. Para críticos, era apenas mais um atraso. O caso agora se arrastava por meses. Depois, anos. Mas a prisão não era o único fronte. Paralelamente, o Conselho de Conduta Profissional de Ohio avaliava o futuro da ex-juíza. A recomendação foi dura: suspensão indefinida da licença para advogar. Mais uma vez, Hunter levou a batalha ao topo, a Suprema Corte de Ohio. Alguns ministros se declararam impedidos. Outros recusaram. A tensão permanecia. O resultado foi implacável. A suspensão foi mantida. A partir dali, não se tratava mais apenas de um caso criminal. Era o fim de uma carreira e o início de um legado controverso. Quando a poeira começou a baixar, uma coisa ficou clara: Tracy Hunter nunca mais seria a mesma. A suspensão indefinida da licença para advogar selava, na prática, o destino profissional da ex-juíza. Qualquer retorno dependeria de anos de espera e de uma reavaliação rigorosa. Dentro do tribunal juvenil, o impacto foi imediato. Casos redistribuídos. Juízes sobrecarregados. Um sistema tentando se reorganizar após uma queda pública. Nos bastidores do judiciário, o nome Tracy Hunter virou alerta. Um exemplo citado em conversas reservadas, aulas de ética e debates internos. Ainda assim, o desconforto permanecia. Mesmo entre juristas experientes, havia consenso em um ponto: esse não foi um caso comum. As disputas entre cortes, a intervenção federal, o simbolismo da prisão pública, tudo isso criou um precedente difícil de ignorar. Sei que os apoiadores da juíza Hunter estão muito decepcionados. Sei que este é um dia triste para eles. Deixe-me dizer apenas o seguinte: este não é o fim do mundo. As pessoas deram a volta por cima. Hunter jamais admitiu culpa. Até hoje sustenta que foi vítima de perseguição política. Para ela, o processo nunca foi apenas jurídico. E talvez seja isso que mantém essa história viva. Porque, no fim, o caso Tracy Hunter não oferece respostas simples. Ele levanta perguntas incomodas. O sistema consegue julgar um dos seus sem se proteger? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais casos curiosos assim. A imagem final permanece: o sorriso no início, o corpo sendo arrastado no fim. Entre esses dois momentos, existe algo maior do que uma sentença. Existe um sistema se olhando no espelho, e sem total certeza do que viu.